Tá bom? A gente pode começar? Seu microfone está... Sim, vamos lá. Vamos lá. Então, eu e Patrícia gostaríamos de dar boa tarde a todos e todas, agradecer a presença nesse nosso seminário. Esse é o último seminário do quadrimestre, né? Na próxima semana a gente tem um feriado na quarta-feira. E aí, com isso, a gente encerra as atividades de seminário do primeiro quadrimestre e provavelmente retornaremos assim que o segundo quadrimestre começar. Então, é com muito prazer que a gente recebe hoje uma prata da casa, o Rodrigo Pavão vai apresentar. Acho que ele mesmo pode se apresentar, né, Pavão? Não sei se você... Sim. Vai contar um pouco melhor, né, da sua trajetória. Pavão já está fazendo aí quase 3 anos de UFABC, né? Já passou 3 anos e 2 meses. Né? Ah, uau, já é efetivo, então. Efetivo. Agora tem que fazer coisa muito errada para me Isso mesmo, mas é um prazer ter você aqui apresentando os dados da sua pesquisa, do seu grupo de pesquisa, e quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Acho que a maior parte aqui já conhece a dinâmica do seminário, né? Em geral, a gente deixa as perguntas para o final, mas isso fica bastante a critério da pessoa que está apresentando, então, se o Pavão preferir aí que as pessoas façam as perguntas. Eu dei uma exagerada nos slides, então talvez seja melhor para o final, daí eu acho que a coisa tende a se resolver pelos próprios slides. Para não interromper tanto, né? Então, a gente faz essa dinâmica, deixa no final, e aí, se surgir alguma pergunta no chat, eu te ajudo depois no final a retomar, beleza? Joia. Tá, muito joia. obrigada. Valeu, muito obrigado. Bom, acho que eu vou falar algumas coisas mais no meio, mas o meu plano aqui é falar da pesquisa que eu estou desenvolvendo desde 2016. Né? Eu trabalhava com outras coisas, com análise de sinal de eletrofisiologia, trabalhei com psicofísica, e daí depois, em 2016, eu decidi dar uma mudada na minha linha de pesquisa e comecei a trabalhar com localização de som. Né? Então, achar uma fonte sonora, né, nesses 3 eixos, né? Então, o que é o azimuth, né? O esquerda, direita, a elevação, né, para cima e para baixo, e a distância, né? O quanto que a fonte sonora está distante de você, né? E essas são as coisas que a gente tem que computar, né? A gente tem que computar, diferente do que acontece com visão, por exemplo, que você olha a coisa, você já tem uma organização espacial já na retina, você tem isso na pele, no sistema somatosensorial, né? As coisas já estão organizadas espacialmente. E já som não você tem que ficar computando diferencinhas entre orelhas, computando o espectro do som, e a partir dessas computações tentar extrair o espaço, né? Então é uma computação bem complicadinha e que o nosso sistema nervoso faz muito bem. Lá na ponte, lá embaixo, assim, já começa lá na ponte, super embaixo, e bem bonito. E vamos lá. Isso aí é um problema que é complicado para o sistema nervoso, mas os engenheiros já estão resolvendo isso faz muito tempo. Né? Então, você pega aqui, né, para defesa antiaérea, já existe aqui uma foto de 1927, né? Então, um carrinho aqui com os microfones posicionados de diferentes formas, que eles conseguem pegar o som, o mesmo som, né, um avião passando lá, consegue pegar o som daquele avião em diferentes, minimamente espaçados no espaço, né, com uma dada distanciazinha ali. E o que acontece? Dependendo da posição que está aquele avião, vai ter uma diferencinha de tempo, né? Então ele vai chegar um pouquinho antes, microsegundos antes, num microfone do que no outro, né? E a partir dessas micro diferenças de tempo, uma vez que corrigidas, né? Imagina que você tem um som que está aqui, um outro som que está aqui. Daí, quando você corrige, você fala, quanto que eu preciso alterar no tempo para conseguir alinhar os meus sinais, né? Uma vez que você consegue corrigir isso, você vai ter uma medida de tempo, que ela está associada a uma medida de ângulo, né? No espaço, né? E o que esse sistema faz é essencialmente trabalhar com o tempo, né? E a gente faz esse sistema também com o tempo. A gente processa, tem um microfone em cada lado, né, da nossa cabeça, pegando o som repetido, né,
um de cada lado, e essas mini diferenças entre um lado e o outro, essas diferencinhas de tempo e essas diferencinhas de volume, né? Afinal, tem a cabeça no meio aí, a cabeça é um ótimo isolador de alta frequência, né? Um ótimo atenuador de alta frequência. A partir dessas mini diferenças de volume e de tempo, e por isso esses nomes, né? Interaural time difference, interaural level difference, né? Diferença de tempo entre as orelhas, diferença de volume entre as orelhas. A partir dessas mini diferenças que a gente consegue fazer o nosso percepto espacial auditivo. Tá? Então, esse aqui é o tema que a gente vai falar. Eu vou falar muito de TD, vou falar um pouco de LD também, né? Mas esse é um termo muito importante aqui, TD, que é essa diferencinha que tem entre o som, o sinal acústico que chegou numa orelha e outra, né? Então, esse é a pista fundamental que eu vou falar boa parte desse seminário. Não? E beleza. E assim como tem esse sistema de engenheiro, os engenheiros tentaram fazer um sistema que seguisse regras neurais para resolver o mesmo problema. Eles falaram, poxa, se a gente colocar aqui um neurônio que liga a orelha com uma outra estrutura, e essa estrutura tem aqui os 7 neuroninhos dessa estrutura, né? E esses 7 neuroninhos dessa estrutura, eles recebem input tanto de uma orelha, da orelha esquerda, a orelha ipsilateral esquerda, quanto input da contralateral, da orelha direita ali. E com uma disposição ali que teria umas linhas de atraso, e esses neurônios novos aqui funcionam como detector de coincidência, que teria que ter uma excitação vindo de um lado e do outro, seria possível corrigir, a partir desses atrasos, dessas linhas de atraso neural, corrigir atrasos acústicos, né? Então, fazer a mesma coisa que o sistema lá do início do século passado estava fazendo, né? E essa é a solução que o engenheiro deu, falando, o que eu sei de neurociência, que existem esses neurônios, que um excita o outro ali, como que eu poderia desenhar um circuito que conseguiria resolver esse problema também, né? Então, uma implementação implementação neural daquele problema, né? E isso aqui é esse modelo, né? Então, esse modelo do Jeffries, né? Então, Jeffries é esse engenheiro que montou isso nos anos 40, né? Do século passado, né? Então, ele montou esse modelo, que depois foi adaptado por um outro pesquisador, o Coburn, e esse é o modelo de processamento de tempo, né? E esse é um dos processos que a gente vai tratar aqui, o processamento de tempo. O outro é o processamento de intensidade, né? Aquela diferença de volume, né? E a partir dessa, você tem uma entrada, você passa por esses sistemas de engenharia aqui, adaptados para neurônios, né? Para circuitos neurais, e a partir disso teria uma parte mais de tomada de decisão, né? Uma tomada de decisão sensorial, que é falar, poxa, de onde veio, com base nessa diferença de tempo, nessa diferença de volume, aonde que está a minha fonte sonora, né? Então, apontar para aquele lugar, falar, percebi que o som está vindo daquele local, né? Então, isso aqui é a solução de engenheiro para esse problema, né? Então, o engenheiro tentando colocar a entrada, a explicação para neurociências, né? E o mais bonito é que conseguiram achar isso, né? Pegaram o Pokémon favorito aqui para os estudiosos de localização de som, que é a coruja, né? A coruja ela é capaz de caçar sem luz nenhuma, ela é capaz de encontrar suas presas no escuro, encontrar sua presa embaixo da neve, ela faz milagres para conseguir encontrar milagres de localização de som, um bicho todo equipado para localização, né, com aquelas orelhas tortas, né, uma para cima, outra para baixo, né, e ela, então, ela tem algo especial para conseguir estudar isso, ela tem essa capacidade de localização muito exagerada, né, então, é um princípio de você pega esse bicho que é especializado naquela coisa, que você vai achar você vai estar trabalhando com o bicho certo, né, então, foi nesse princípio que foi usada a coruja, e foi um sucesso, né, então, o que esses caras fizeram na engenharia, eles encontraram perfeito na coruja, tá, então, essa solução de engenharia está lá na coruja, tá, de início ao fim, e é lindo. Tá? E com benefício ainda, né, de que a coruja gosta de ficar sentadinha no puleiro, que ela tem esse comportamento de ficar olhando para a fonte sonora, né? Então ela escuta a fonte sonora, ela fica olhando fixamente
para o local de onde veio aquele som. Né? Então, você consegue pegar a parte de comportamento, você tem um bicho paradinho ali, que é bom para fazer até eletrofisiologia, e no final eles buscaram isso. Né? Então, o Corniche, né, todo esse aqui é o paizão, né, o avô de todo mundo aqui, né, o avô, tataravô de todos os pesquisadores dessa área. Ele falou, poxa, ele inspirado nas coisas que viram em visão, né, essas coisas clássicas de mapa topográfico, ele falou, tem que ter um mapa topográfico espacial auditivo na coruja. Se eu colocar eletrodo o suficiente, eu vou encontrar. Né? E ele juntou com outro colaborador, com o Knudsen, né, que é ele já fazia eletrofisiologia de mesencéfalo e tal, e eles juntos acharam o mapa. Acharam o mapa no mesencéfalo, no colículo inferior da coruja. Tá? Então, ICX, que é ICX, né, que é colículo inferior externo, né? Então é a sigla que se deu, ICX. Né? E, então, neuroninhos vizinhos nessa estrutura, elas disparam para posições vizinhas auditivas, posições auditivas vizinhas. Né? Então, tem um mapa auditivo no mesencéfalo da coruja. Né? Super bonitinho. Então, aquela computação toda está concentrada ali. Então, aqui seria o colículo, né? Esse pedaço aqui que juntaria em volume e tempo seria o colículo, o ICX. Então, aquele modelo de engenheiro está o ICX aqui, nesse xizinho aqui. Tá? E lindo, né? E isso aqui é um pedaço da história, né? Que tem o ICX aqui. Mas tem trabalho fazendo só na parte de diferença de tempo, só na questão de diferença de volume, né? Então, trabalhando com essas coisas isoladas, né? Porque a coruja, ela tem um canal auricular gigante, né? Você consegue botar um fone de ouvido desses na orelha dela, né? E você consegue mexer no volume isolado do tempo, né? Então, fazer o som chegar um pouquinho antes numa orelha do que na outra, com o bicho ali anestesiado, com os eletrodos na área de interesse. Né? Então, usando técnicas de eletrofisiologia, junto com o estímulo por fone de ouvido, conseguiram encontrar aquele circuito, igualzinho que os engenheiros falaram, acharam um outro circuito bastante interessante para conseguir para conseguir computar diferença de volume, e viram que tinha uma computação multiplicativa, né? Então, o que os engenheiros falaram lá, de que tem uma multiplicação entre ITD e LD, né? Essas informações temporais e espaciais, eles viram que tinha, de fato, no colículo, né? E esse é o José Penha, que foi meu supervisor de pós-doc a partir de 2016, né? Em 2016 e 2018 eu fiquei com ele. E muito lindo, a coruja bate exatamente o que os engenheiros falavam. Né? E esse modelo também consegue resolver, esse modelo dos engenheiros também consegue resolver psicofísica, né? Consegue prever psicofísica. Né? Se você põe uma pessoa, aqui essa é uma pessoa numa cabine anecoica, né? Uma câmera anecoica, toda preparada para fazer experimento com som, e eles botaram um falante, né? E esse falante ele girava num aro, né? E o que eles faziam nesse experimento? Eles colocavam apresentava o som numa posição do falante, aí ele parava o som, o experimentador girava esse aro, o falante ia para um outro lugar, né? Eles faziam isso controlado, né? E depois pedia para o cara falar, a mudança foi para o lado esquerdo ou para o lado direito, né? E com isso você consegue buscar qual que é o limiar de mudança, né? Para cada posição do espaço, para cada frequência, quanto que precisa mudar para conseguir perceber uma diferença, né? E eles viram que na frente precisava mudar pouquinho, e o cara já respondia bem. Lá na periferia, lá do lado da cabeça, tinha que mudar um montão para conseguir perceber a diferença, né? Então, com isso, eles falaram, poxa, então não é que aquelas linhas de atraso, né? Então, vou voltar para cá. Que essas linhas de atraso estão igualmente distribuídas, né? Para todo o espaço. Eles têm que estar concentradas na frente. Tem que ter mais linha de atraso na frente, né? Porque é o lugar onde que é percebido melhor, né? E depois eles colocaram isso aqui, colocaram meio de olho mesmo, desenharam, ó, se subir, se a gente aumentar a quantidade de neurônios de coincidência na frente,
eu consigo explicar a psicofísica. É uma mudancinha que você tem que fazer no modelo dos engenheiros para conseguir dar conta desse detalhe. Tá? E depois eles viram isso na coruja, estava lá na coruja, tinha muito mais neurônio respondendo para frente do que respondendo para a periferia, né? Então, bem bonitinho mesmo, que o pessoal da engenharia e o pessoal da fisiologia de coruja, fisiologia e comportamento de coruja encontraram, né? Então, estava tudo encaixando lindo. E encaixa, inclusive, com medida estatística, né, de informação. Encaixa nessa questão também, né? Porque aqui estão os azimutes, né? Então, mais para a esquerda, mais para a direita, né? O 0 é a frente, né? E aqui a diferença de tempo entre as orelhas, né? Isso aqui é 1 milissegundo chegando antes na esquerda, isso aqui é 1 milissegundo chegando antes na direita, né? E o 0 é quando vem na frente, né? Que ele chega ao mesmo tempo na esquerda e na direita. Isso aqui gravado na orelha de pessoas, né? De humanos aqui. E o que eles viram? É que tem não é uma reta, né? Ela segue uma função meio como uma sigmoide, né? Que ela tem uma inclinação muito alta aqui na frente e bem baixinha aqui, uma derivada pequenininha aqui na periferia. Derivada é pequena na periferia e grande na frente. Né? E isso você fala, poxa, então isso aqui é uma medida de informação, né? Que se eu mudar, sei lá, 15 graus aqui na frente, eu mudo um montão o ITD. Agora, se eu mudar 15 graus na periferia, eu mudo pouquinho no ITD. Então, seria uma ideia de que a ideia aqui que tem mais informação na frente. Né? E se tem mais informação na frente, bota mais neurônio para processar à frente. Né? Então, a ideia de que se os microfones, a física funciona desse jeito, né? Se tem mais informação na frente, é melhor você botar o seu sistema nervoso adaptado para responder bastante para frente. Não faz sentido você botar um monte de neurônio para responder para a periferia, sendo que quase não tem informação lá. Né? Então, aquele casamento perfeito, né? Casamento entre múltiplos elementos aqui. Né? Então, um modelo desenhado por engenheiro, que funciona muito bem, tem suporte fisiológico, tem suporte de informação e prediz dado de psicofísica, né? Deixou Darwin feliz, deixou o Fischer feliz, todo mundo, lindo. Engenharia e comportamento animal, fisiologia, tudo estatística, tudo combinando, dando a mesma resposta, né? Até que clímax, né? Quebra tudo, né? Não é. Até que não é. O que acontece? Começaram a fazer registro em mamífero. Né? Então, mamífero em porquinho da Índia, gérbio, né? E o que eles viram? Que não tinha mais neurônio respondendo para frente. Na verdade, todos os neurônios respondiam para o mesmo lugar. E muitas vezes esse lugar era fora da cabeça. Ou seja, está tudo errado. Não é isso. Né? Aqui está mostrado ali, para cada frequência, qual que é o ITD ótimo, né? Qual que é a diferença ótima. Né? E para a cabeça de um porquinho da Índia, a cabeça de um gérbio, as diferenças de tempo são mínimas. Né? Para a gente vai quase 800 microsegundos, né? Quase 1 milissegundo. Né? Já para um porquinho da Índia vai menos de 200 microsegundos. Né? Então, 1/5 de milissegundo, né? E você vê que tem neurônio lá que respondendo para fora da cabeça. É como se você tem que colocar a cabeça de elefante no gérbio para uma cabeça humana, não precisa ser uma cabeça de elefante, mas uma cabeça humana num roedorzinho de nada, para conseguir ter aquele TD. Você fala, como raios tem um neurônio que responde para um estímulo que nunca acontece, né? E daí fala, poxa, é porque não é isso, né? É porque não é tudo isso que os engenheiros falaram, que desenharam e tal, não é isso que está acontecendo. Pelo menos não é isso que está acontecendo em mamífero. Isso acontece em coruja, tá lindo. Coruja seguiu o modelo de engenheiro, mas o que se vê em mamífero é um outro sistema. Né? E parece que o que tem que na coruja seria esse labeled line. Né? Então, cada linha, cada neurônio, ela tem um labelzinho, ela tem um rótulo, né? Então, ó, esse neuroninho responde para essa posição, esse outro neuroninho responde para outro, né? E lá, enquanto para mamífero é uma codificação diferente, é de taxa, né? Então, quanto mais para a periferia você vai, quanto mais para o canto você vai,
mais dispara, por exemplo. Então, é uma medida de taxa, né? Na frente dispara pouco, do outro lado dispara nada, e lá aqui no meu lado direito dispara bastante o neurônio. Então, seria um outro tipo de codificação por taxa, né? E daí faz bastante sentido você ter vários neurônios no mesmo lugar, se você está querendo aumentar o sinal ruído usando uma estratégia como essa. Beleza. Tem toda a fisiologia por trás disso, funciona, né? Não vou nem tentar explicar isso aqui, mas tem uma explicação de como faz para extrair isso, funciona, tem de acordo com a fisiologia, só que na hora que foi fazer, fizeram um modelo para prever psicofísica, não funcionou, tá? Então a gente tem aqui um modelo que não, o labeled line das corujas lá, dos engenheiros, que funciona perfeito para prever psicofísica, só que na hora que vai para mamífero, não rola, não é aquela fisiologia e não é aquela fisiologia, só que quando você põe aquela fisiologia, você não consegue prever a psicofísica, né? E daí você fica nesse drama, né? Poxa, tá, eu tenho um suporte fisiológico, tá ali, mas eu não consigo fazer previsões, né, do que eu vou encontrar, o que os psicólogos fazendo experimento ali de audição, o que eles vão encontrar, né, não é uma solução razoável, tá? E não é só esse suporte fisiológico, só para complementar, tem um suporte até evolutivo para essa lógica, né? Não sei se já ouviram falar que essa narrativa evolutiva de que mamíferos, eles viviam tocados, né? Pequenos mamíferos fugindo de dinossauro, né? Então, os dinossauros, aves, dinossauros, esse ramo seria o dominante no período geológico antigo ali, e os mamíferos seriam equipados com essas orelhas ótimas para amplificar sons, né, com aqueles 3 ossículos, que amplifica super o som e consegue pegar som de alta frequência, né, um monte de coisa que é só específico. Você vê que só tem tudo quanto é bicho que escuta em altíssima frequência é mamífero, né? Tem baleia, golfinho, morcego, né? Então, a audição de alta frequência é uma exclusividade de mamíferos, né? Então, eles teriam esse sisteminha dos ossículos aqui que conseguiriam amplificar os sons de alta frequência, e eles teriam um canal de comunicação específico deles, né? Então, a mãe roedora aqui conseguiria escutar os filhinhos gritando em alta frequência, né? E só eles escutarem, né? E o lagartão lá não vai pegar, né? Então, eles têm esse canal de comunicação exclusivo deles, que é baseado em quê? Em diferença de volume, né? Que para trabalhar com diferença de volume, o tempo não é muito bom. Para trabalhar com alta frequência, você tem que usar diferença de volume. Não dá para trabalhar com alta frequência e diferença de tempo. Então, o circuito que se tem em mamífero parece que veio como base esse circuito para computar a diferença de volume, tá? Uma excitação de um lado, uma inibição do outro, isso é detalhe, né? E daí, isso aqui é útil para computar a diferença de volume. E para computar a diferença de tempo, é só uma duplicação disso aqui, né? Duplica e libera a função, né? Então, você tem até um suporte, você fala, olha, de onde veio esse circuito maluco, essa gambiarra, né? Uma gambiarra evolutiva, de onde veio essa gambiarra evolutiva para trabalhar com o tempo, né? Então, e é por isso que os engenheiros não resolvem com aquilo, porque, poxa, se você vai fazer um sistema planejado para resolver aquele problema, você não vai fazer desse jeito. Isso aqui é muito complicado, é uma solução, é uma gambiarra da evolução, né? Funciona, mas não é a solução elegante, né? Então, em aves e répteis você tem a solução elegante, em mamíferos você teria uma gambiarra, todos funcionam, né? E tá aí. Então, esses dois modelos, né? Então, você tem de um lado aquele modelo do engenheiro e das corujas e da psicofísica, né? Tudo funcionando bem dentro daquele mundinho, e do outro lado os mamíferos gambiarra, que usam outra forma de codificação e que tem um suporte fisiológico, tem um suporte evolutivo. E daí ficou essa briga, né? E daí quando eu ia lá eu caí de paraquedas nisso, né? E eu fui num congresso do pessoal da audição, né? Que é um congresso
médico, né? Tem os otorrinolaringologistas lá, todos, e o pessoal que estuda jacaré, audição de jacaré, audição de coruja, tá? Fica todo mundo indo para o mesmo congresso, é bem engraçado. Mas esse pessoal que era da parte básica, eles ficavam numa disputa, né? Cada um achando que o outro era louco, né? E que estava ignorando um monte de coisa relevante para conseguir defender a ideia deles, né? Então virava uma coisa que até gerava uma tensão entre os grupos, né? É bem curioso isso. E daí eu caí nesse mundo, né? Então eu cheguei ali em 2016 e entrei nesse mundo. Meu plano não era esse, né? Quando eu fui para trabalhar lá com o José Penha, meu plano era trabalhar com corujas, né? Eu já vim do laboratório lá de Natal, do Adriano Torti, de análise de sinal eletrofisiológico. Meu plano era chegar lá chegar no laboratório do José e fazer análise de sinal eletrofisiológico de coruja. Só que deu tudo errado, né? E daí eu falei, putz, eu tô aqui, eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu falei, eu vim de um laboratório de psicofísica, fazia muita coisa de psicofísica, lá da USP, né, com o Frazão, com o Gilberto. E eu falei, poxa, eu vou fazer alguma coisa com humanos, né? Psicofísica é uma coisa que eu domino. Tinha lá no laboratório, no departamento também, a Elise, que era uma especialista em EG, né? Então eu falei, poxa, perfeito, tem um laboratório de EG, eu consigo fazer as coisas de psicofísica, vamos juntar essas coisas todas. E eu comecei a montar meu projeto, né? E foi um projeto que eu desenvolvi lá no início, comecei a desenvolver esse projeto lá em Natal e continuo desenvolvendo até agora, né? Não terminou, não. Né? Comecei a desenvolver lá no laboratório do José e não parou, não. Tá? E eu comecei a usar o quê? As análises que eu usava para analisar eletrofisiologia, para analisar som. Né? Comecei a analisar som com as análises de eletrofisiologia. E diferente do pessoal tradicional da acústica. Né? E daí, isso aí é a calculeira de como que faz isso. Mas a questão é que eu consegui descobrir que existia uma outra quantidade ali. Né? Além do ITD associado a um azimuth, aquela figura que a gente já viu, eu consegui descobrir uma outra coisa, que é uma variabilidade do ITD em função do azimuth. Tá? E essa aqui era a pecinha que estava faltando. Esses caras estavam brigando porque estava faltando uma peça no quebra-cabeça. Tá? E essa pecinha eu botei, fiquei feliz da vida. Né? E o que eu peguei essa relação de ITD com azimuth e a questão do desvio padrão ali, né, do desvio padrão do ITD em função dos azimuths, e usei uma métrica clássica, né, informação de Fischer, né, e com isso aqui você quantifica o quanto que tem de informação sobre o azimuth carregado no ITD, tá? E essa aqui é a quantificação, tem mais na frente, tal, papapá, e parece um pouco com aquele mapa das corujas, né, aquele que tinha mais neurônio na frente, aqui tem mais informação na frente, mas é a mesma lógica no fundo, né? E o estímulo natural teria mais informação na frente, e daí o sistema nervoso se adapta para aquilo, ele está ajustado está otimizado para pegar as informações do ambiente. Então vai ter mais informação neural preparado ali, sistema nervoso preparado para pegar aquela informação nos mesmos locais onde tem mais informação no ambiente natural, né? Não faz sentido botar neurônio, né? Não faz sentido botar detector de espaço onde não tem informação, né? Então, onde não tem informação, o sistema nervoso também não vai pegar, né? Essa é a nossa hipótese que a gente tentou. E estava tentando testar, né? Que é a hipótese que a gente testou. E daí a gente fez psicofísica, fez EG e tal, e falou, nossa, consegue prever todos os resultados muito bem pela teoria, pela informação do som natural, né? Ou seja, parece que é isso aqui mesmo, né? Parece que se você consegue prever todo o comportamento, o sinal de EG, tudo, com base no som, nas estatísticas do som natural, é provável que o seu sistema nervoso tenha aquilo, né? Tem aquela propriedade. Ainda mais porque, isso aqui é mais detalhe, né? Mas é que o som que a gente usava no fone de ouvido era um tom apresentado por fone de ouvido, então ele não é mais um som natural, é um som experimental ali, que ele não tem variação de informação, né? Não tem variação de informação de azimuth ao longo dos ITDs, né? Então, não dava para explicar isso por propriedades do estímulo, tem que ser uma propriedade do sistema nervoso. Tá? E, beleza, conseguimos prever, então, o jeito que voluntários humanos ali se comportam com base na informação azimutal contida no som, né?
beleza, parece que é isso aí mesmo, parece que é desse jeito que a coisa está codificada. Aí eu falei, poxa, e agora? Vamos tentar usar aquele modelo, aquele modelo gambiarra lá de mamífero, né? Falei, poxa, se eu tentar usar aquele modelo gambiarra de mamífero, tentando colocar os neurônios, fazer o tuning dos neurônios, né? Selecionando para qual posição do espaço o neurônio responde, né? Isso eu podia ficar mexendo. Eu fiz uma simulação que eu ficava mexendo na posição em que mexendo na posição para qual o neurônio responde. Eu falei, vou tentar mexer nisso até conseguir ter um mapa muito parecido com esse. Ou seja, eu quero construir uma informação neural que bate minha informação, que match, né? Que equivale à minha informação do som natural, né? E daí, quando eu faço uma coisa como essa, o que aparece? Um monte de neurônio para um lado, um monte de neurônio para o outro. Exatamente o que os caras tinham visto, né? 20 anos atrás, aí, sei lá, que eram todos os neurônios respondendo, ao longo das várias frequências, né? Todos os neurônios respondendo por mesma diferença de fase, né? Que é o ITD, ao invés de diferença de tempo, é diferença de fase, mas é a mesma coisa, né? E, enfim, é aquela historinha que estava faltando. Então, com isso aqui você consegue prever o tuning dos neurônios, dentro desse jeito de codificar a informação, ao mesmo tempo que você olha para o pessoal das corujas, os engenheiros lá, e fala, olha, aqueles lugares onde tem mais informação, era onde você tinha colocado mais neurônio inicialmente, né? Ou seja, eles só estavam colocando dentro de um sistema de codificação diferente, mas é a mesma coisa, ou seja, está todo mundo certo. Está todo mundo certo, vocês estão brigando aqui porque está faltando uma peça no quebra-cabeça. Está aqui a peça do quebra-cabeça, né? Esse foi o trabalho que a gente fez ali. Fiquei feliz da vida com isso, publicar um negócio que tá interessante para essa área, que é uma coisa que talvez vá para capítulo de livro aí mais para frente. Tá? Ok, mas a gente criou um framework para isso. Isso aqui é a parte que já está finalizada do trabalho. Agora eu vou começar a falar das partes novas, né? O que a gente está tentando fazer. A gente está querendo usar essa mesma lógica aqui para resolver outros problemas, né? Então, por exemplo, um problema de comportamento também. Olha, aonde que você aponta? O som vem de um lugar ali, o som veio da caixinha de som ali, você não está vendo aquela caixinha de som. Se você só tentar guiar ali, com o olho fechado, tentando falar de onde veio aquele som, será que a gente consegue prever o jeito que essas pessoas respondem com base nessas loucurinhas todas aqui, com esses modelos de mamífero, essas quantificações de informação? Então, esse é o problema que eu estou tentando resolver. Estou tentando resolver isso aqui junto com o Tomás, com o Alexandre, a Juliana está resolvendo também, está ajudando nessa parte. Então, esse é um problema principal que a gente está tentando resolver no laboratório agora. Tá? E a ideia disso aqui é usar aquele modelo de engenheiro, né? Vamos usar o modelo de engenheiro, mas vamos colocar as gambiarras que se vê em mamífero, tá? Então, a extração do tempo se dá de uma outra forma, tem ali e agora a gente vai começar a olhar o que naquele modelo de engenheiro? A parte de decisão, né? Vamos ver como que é essa parte de decisão, junto desse contexto de informação e tal, como que essas coisas todas se encaixam, né? E beleza. O que se tem? Quando você põe uma pessoa sentada no meio de um arranjo de falantes, né? Você põe um monte de falantes um do lado do outro e você põe um ruído branco lá, você põe um chiado que vai ter frequência baixa, vai ter frequência alta, tem toda a informação que existe no mundo ali para um localizador de sons, né? Você tem todas as coisas. Quando você põe o falante tocando naqueles locais, as pessoas estimam muito bem em cima do outro. Então, você vê que aqui tem uma curva x igual a y, né? Que as pessoas respondem exatamente para o local onde está aquele falante, né? Tem umas diferencinhas de variabilidade, né? Tem menos variabilidade na frente do que na periferia, né? Tem alguns detalhes, mas mostra, o sistema nervoso funciona para fazer esse tipo de coisa. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa. Aí, o segundo vamos trabalhar com os sons de baixa frequência. Né? Vamos trabalhar com sons de baixa frequência, onde só o ITD é relevante. Né? O LD também é relevante um pouquinho, mas o principal é o ITD. Né? E aqui é a relação física, né, entre ITD e azimuth. É aquele mesmo gráfico que eu já tinha mostrado antes, com aquela sigmoide, só que agora eu inverti os eixos, né? Onde está X eu botei Y, onde está o Y eu botei o X. Então é o mesmo desenho, só que o invertido, né? Porque agora eu vou começar a fazer o quê?
Eu quero apresentar um ITD e eu quero ver para onde a pessoa está respondendo, tá? A ideia é colocar um experimento assim, ó. O experimento que eu fiz foi o seguinte: o cara tinha uma tela, que era uma tela do computador, que tem a cabeça dele, aqui é olhada por cima, né? Aqui é o nariz do cara, né? E aqui tem as posições, né? E o cara tá usando um fone de ouvido. Aí ele clica na tela, na hora que ele clica, ele escuta um som no fone de ouvido, tá? Um tom, né? Um tom dessas frequências, de frequência baixa, né? Isso aqui foram as frequências que eu usei. E daí ele tem que clicar na posição correspondente, né? Falar, olha, o som veio daqui, o som veio de lá, e depois falar, eu tô confiante no que eu fiz. Então essas são as medidas que eu faço, né? E quando eu faço isso daqui, o que eu enxergo é esse resultado aqui. Eu esperava isso aqui pela relação física, mas o que eu vejo no mundo real é isso aqui, uma curva sigmoide, né? E eu falei, tá errado, né? Na verdade, eu falei, tá errado, tem algum problema na interface, tem algum problema em algum lugar, e eu fiz isso, fiz, troquei as pessoas, troquei a interface, troquei um monte de coisa, e sempre dava a mesma coisa. Isso aqui é o último conjunto de voluntários que eu coletei no último desenho, na última tarefa. Ou seja, é isso mesmo que acontece, tá? Então, as pessoas, elas têm uma relação diferente da física, né? Ou seja, elas conseguem fazer bem, mas se eu ponho um tom no fone de ouvido, elas fazem mal, e fazem cheio de viés, tá? E esse viés já tinha sido descrito por outras pessoas, né? Então, tem estudos já com localização do som, que nem é localização do som que eles chamam de lateralização do som, né? Quando você faz um som que é só um tom apresentado no fone de ouvido, você não fica achando que ele está num lugar no espaço, que ele tem um azimuth, uma elevação e uma distância, né? Você acha que ele é o quê? Uma coisa que está mais do lado direito ou mais do lado esquerdo. Ele só está lateralizado, né? Mais para a esquerda ou para a direita. Então eles falam, não faz sentido você fazer uma tarefa em que você pede para a pessoa apontar para fora, se o som está dentro da cabeça, né? E daí eles faziam esse esquema, que colocava uma interface diferente ali, que o cara tinha que clicar na cabeça dele e tal. E daí o cara encontrava o mesmo comportamento, né? A mesma sigmoide ali de TD em função das estimações, né? E ele falava, e isso aqui era aquele dito nos trabalhos discutindo isso. A gente tem essa tarefa, ela tem seus problemas, e um dos pontos fracos dessa tarefa é que ela satura nos ITDs extremos, né? Satura. Vamos dizer que saturou aqui, sendo que não devia saturar, né? Porque no mundo real não satura, né? E daí, só que eu falei, não, eu acho que não é um ponto fraco da tarefa, acho que isso aqui é o fato, isso aqui é o fenômeno, tá? Eu acho que tem o quê? Existem vieses aí, entre a relação física e o observado, acho que tem vieses. De vez em quando você estima mais para dentro, às vezes você estima mais para fora, e você tem toda uma variação ali na coisa que é a associação, o jeito que você processa. Eu acho que tem coisa interessante aí, tem coisa da fisiologia ali, coisa que você tem que resolver da fisiologia, da informação que tem ali. Não é um problema de tarefa, não é um problema puramente metodológico, tá? E eu falei, putz, como é que eu testo isso? Ficou um tempão para conseguir testar isso. Até que isso aqui é uma coisa que resolveu, eu e o Tomás, a gente resolveu faz pouco tempo, conversando com um cara que está fazendo doutorado lá no MIT. Ele deu uma palestra e eu vi a palestra dele e falei, nossa, é isso aí que a gente precisa usar. O que esse cara fez? Ele criou uma rede neural que classificava sons. Ele pegava sons e ele treinou uma rede neural para fazer, a partir de sons que chegam no ouvido de um manequim, né? Botou microfones num manequim de loja ali e esse som do microfone ia para o computador, tinha uma rede que estava sendo treinada ali, e era treinada a responder para o azimuth correto, né? Então você treinou isso, depois você pode fazer o quê? Só colocar o som e ver para onde ele classifica, tá? Quando você coloca um som broadband, ele faz uma linha x igual a y, bonitinho, né? Mas daí o que eu fiz? Eu mandei para o Andrew lá, Andrew, bota os meus sons. Peguei esses sons que eu usei aqui e pedi para ele rodar, botar na rede neural dele lá, né? E a rede neural respondia o quê? Com a sigmoide também. Eu falei, nossa, cara, então isso aqui você pega uma rede que é treinada para perceber aquilo, para fazer estimações boas, né? E com estimações do mundo real. Ele fez também simulado com diferentes salas, né? Com diferentes ecos e tal. E uma rede que está só preocupada com isso, só com resolver o problema de localização sonora, o mesmo comportamento aparece. Ou seja, é uma coisa que vem
da localização do som. Não é porque o bicho aqui está preocupado em sobreviver, em se reproduzir, não é um outro problema que os animais têm que poderiam gerar isso. Parece que é um problema da computação do som, né? É uma evidência indireta a partir de uma rede neural que está treinada para aquilo, né? Mas parece que é uma coisa bem forte. Para mim, isso aqui mostrou que existe um sistema de saturação ali, tá? E eu falei, beleza, então agora a gente parece que é isso aqui mesmo. Então, o observado é essa curva sigmoide, tem os vieses, eu acho que é por aí. Vamos tentar explicar, né? Vamos tentar explicar pelo quê? Pela informação. Vamos ver se aquele sistema de informação resolve, né? Então, teria mais informação na frente e menos informação na periferia, né? E a ideia aqui era representar essa informação como resolução, né? Então, se você tem mais informação, é como se você tivesse mais pixels na frente ali, você tem mais posições na frente, né? Ao passo que quando você tem pouca informação, você teria uma posição só de cada lado, né? Isso aqui explicaria, né? Você tem poucas exposições, pouca posição na periferia, então ele vai para um lugar meio estereotipado ali, né? Já quando ele tem mais informação, ele fica escolhendo entre as várias posições que ele vê, né? E de certa forma bate, né? Se você pega faz algum sentido em relação a esse azimuth, o jeito que os azimuths estão sendo estimados ali, tá? E depois você pode juntar outras coisas, como variabilidade, né? Tem mais variabilidade na frente do que na periferia. Você poderia falar, tem mais variabilidade porque tem opções, né? Na periferia teria pouca opção, então não teria variabilidade, seria mais estereotipada a resposta, né? E daí você pode até computar a quantidade de informação, fazer a loucurinha de pegar a quantidade de informação, pegando a derivada daqui, dividindo para variabilidade, fazer a mesma conta do Fisher Information aqui para esse comportamento. E daí você vê que tem mais informação. O cara, quando você dá um ITD para ele, ele tem mais informação no cérebro dele para exibir um comportamento de estimação de azimuth que bate, em linhas gerais, com a informação auditiva, né? Então, tentando fazer esses paralelos informativos, tá? E esses aqui são os dois primeiros elementos, mas também tem outros, por exemplo, o tempo de reação. O cara, quando tem que responder para frente, ele demora mais do que quando tem que resolver na periferia. É aquela coisa, você tem um monte de opção, você demora para fazer, né? Se você tem pouca opção, você faz rápido, né? E tem uma outra coisa que é interessante, que é a confiança, né? Ele tem mais confiança. A confiança é maior na periferia, né? É aquela coisa, né? Meio aquele efeito, esqueci o nome, o efeito da psicologia. Quando você não sabe que a coisa está lá, você fica mais confiante, né? Quando você não conhece aqui a gente teria, o cara não tem informação sobre a periferia, então ele acha que está fazendo bem, né? Um pouco aquela brincadeirinha ali, essa analogia que eu estou fazendo, né? E que encaixa um pouco nessa história da informação aqui. Eu acho que é o caminho aí, né? Então, na frente a gente faria uma estimativa mais cuidadosa, a gente tem informação, então a gente faz uma estimativa mais cuidadosa, ao passo que na periferia vai uma coisa mais automática, né? Porque a gente não tem informação, né? E essa estimação cuidadosa frontal aí, ela seria mais acurada, mais variável e mais demorada, né? E com menos confiança. Ao passo que as respostas automáticas na periferia, elas seriam estereotipadas, sempre no mesmo lugar, com pouca variabilidade, com tempo de reação baixo, ele faz rápido, porque é uma coisa mais estereotipada, e ao passo, e com mais confiança, né? Então, sem saber que está fazendo besteira, né? E esse é o modelo, e faz até algum sentido, né? Se você pensar como um sentido ecológico, né? Imaginar uma pessoa que está tentando localizar, eu sou um predador de grilos, né? Eu escuto um grilo cantar lá no outro lado, do lado direito ali da minha cabeça, né? E daí, o que faz sentido? Eu ficar pensando, não, ele está aqui, não mais para a direita ou menos para a direita. Faz mais sentido, você faz o quê? Virar a cabeça para lá rápido, o mais rápido possível, e botar a superfície sensorial que funciona, botar a sua parte frontal ali para encontrar aquele seu bicho, né? Então, seria uma forma até ecologicamente viável, né? Então, de responder rápido para a periferia, só para mirar a frente o mais rápido possível, né? E daí a gente tentou fazer isso aqui dentro do modelo bayesiano.
tentamos, batemos cabeça e não conseguimos, né? Mas a ideia era colocar esses priors periféricos, né? Então, a gente teria um prior para cada lado, e daí você teria um likelihood, que teria a ver com a incerteza da informação sensorial, e você faria uma multiplicação entre os dois, ali chegaria num posterior, que seria mais estreitinho na periferia e mais largo na frente. Enfim, só funcionou na teoria aqui. Eu acho que eu não consegui a gente não conseguiu achar estratégia legal para conseguir resolver isso dentro de um modelo bayesiano, né? Mas é a mesma ideia, só que tentando traduzir isso dentro de um algoritmo de processamento de informação, né? E não rolou. E a outra ideia era fazer um modelo biológico disso, né? Uma coisa que seja biologicamente plausível, né? Estou conversando com o Boris de começar a fazer essas coisas. A gente está mexendo um pouquinho com redes de córtex para tentar encaixar esses pedaços, né? Eu estou com o Boris e estou com a Juliana, aluna de C, a gente está tentando fazer essas coisas junto aí. Mas não saiu nada ainda firme, né? E agora vai ser uma partezinha que vai demorar 3 minutos, que é a parte de aplicação disso, tá? Então, a ideia agora é tentar usar esse conhecimento que a gente tem de localização de som. A gente falou essencialmente sobre azimuth, mas aqui vai ser uma coisa muito importante, que é a elevação e a distância, né? E colocando isso dentro do contexto dos cegos, né? Os cegos, eles são capazes de navegar no mundo, né? A gente até fez umas medidas de limiares deles, de detecção, de TD e tal. Eles dão a mesma coisa que os não cegos, né? Que os estudantes da FABC. Mas eles são bons de resolver, eles têm uma estratégia boa, né? Eles têm uma estratégia boa de navegação com base na informação auditiva, tá? São bons de processar azimuth, são bons de processar a distância, mas eles são terríveis, então seria o perfeito para trabalhar com esse tipo de informação. Mas eles são muito ruins para trabalhar com elevação, por incrível que pareça, né? Os cegos não processam bem elevação. Parece que elevação é uma coisa que precisa de interação entre múltiplos sistemas sensoriais, né? Então, você tem que ouvir o passarinho cantar ali para cima, daí você fala, o jeito que aquele som chega ali é o que está associado com aquela informação, né? De elevação, né? E, de fato, a elevação, do jeito que a gente processa, não é que nem a coruja, né? Que tem uma orelha virada para cada lado, né? Uma para cima, outra para baixo. A gente tem orelhas simétricas, né? E daí, se você não tem essa assimetria, você tem que usar um outro tipo de pista. E a pista, o que é? É o espectro do som, né? Então, dependendo da elevação que vem o seu som, ele vai vir com recortes diferentes, associados com o formato todo bagunçado da tua orelha, né? Então, esse monte de curvinha que a gente tem ali é que está fazendo gerar mudanças no espectro do som, né? Que trazem informação sobre elevação, né? O exemplo máximo aí é os morcegos, né? Que tem a cara toda enrugada, filtrando o som de 1000 jeitos ali para conseguir navegar muito bem, pegar todas as informações que tem do espaço com aquele formato da face, né? E, bom, mas enfim, o jeito da orelha importa muito para você conseguir localizar o som na elevação, né? Isso aqui tem um experimento clássico que foi feito com modificação do formato da orelha. Então, botaram um pedaço de plástico na orelha da pessoa, né? E o que acontecia? Ela conseguia responder muito bem para elevação, para azimuth, né, para esquerda e direita. Mas a informação de elevação vai embora, né? Então, aqui aparece que os voluntários, né, foram 4 pessoas aqui que fizeram esse experimento. Aqui tem uma matriz 4x4, que são as posições dos falantes, né? E antes de fazer essa modificação, ou seja, com a orelha original, eles respondem super bem, né? Mas daí, quando você coloca um pedaço de plástico, modifica a orelha, ninguém consegue achar nada na elevação, né? Todo mundo estima ou para cima ou para baixo. O esquerda e direita vai bem, mas o cima baixo vai embora. Perdeu tudo, né? Mas depois de semanas com isso, as pessoas conseguem pegar informação de azimuth, de informação de elevação. Ou seja, você consegue aprender esse tipo de coisa, né? E a ideia era fazer alguma coisa como essa para os cegos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente usa ele como o expert, né, para azimuth, para distância, a gente poderia fazer um treinamento que melhora o processamento de elevação, fazer um processamento de elevação que seria todo auditivo, por exemplo, né? E fazer um processamento que seria todo auditivo. Então, seria, por exemplo, gravar os sons nas orelhas deles, né?
associadas às várias elevações, e falar, ó, esse som, ele vai estar, tem que ser uma coisa personalizada para cada pessoa, né? E daí, ó, então, o som que chega naquela altura, ela veio de cima, e o áudio seria isso, né? Veio de cima, veio de baixo, né? E depois o cego pode escutar aquilo e falar, olha, e ficar treinando, tentando aprender aquilo, né? E a ideia era aplicar isso também com os cegos, né? Isso aqui é o trabalho que eu estou fazendo com o Cano, né? Com a Thaís, com o Cano, com o Arthur, e daí, então, ir lá pro CPB, né? Que é o Centro Paralímpico Brasileiro, né? Que fica aqui no Jabaquara, né? E trabalhar com os jogadores de futebol e futebol de 5, jogadores de goalball, né? Que é um goal para deficiente visual, né? E treinar eles a isso. Seria um doping que a gente daria para eles. Falar, olha, vamos trabalhar com a elevação aí, vamos treinar a elevação para conseguir pegar a bola e tal. Né? Então tem todo um grupo de pesquisa tentando melhorar o desempenho e daria para fazer pesquisa, uma pesquisa aplicada usando essas ferramentas. Né? Só que para fazer isso tem que ter um aparato, né? Para você conseguir gravar o som perfeito na orelha da pessoa. Né? Então aqui tem, você põe os microfones na orelha das pessoas, uma coisa individualizada. Daí você tem que apresentar os sons nos azimuths, na elevação, na distância, né? E eu estou montando com o Boris, um equipamento como esse, né? Um equipamento parecido com esse clássico aqui das corujas, só que para escalas humanas, né? E daí conseguir gravar os sons específicos. Coisa para usar tanto na parte básica, quanto na parte aplicada para os experimentos com cegos, e também dá para fazer outras aplicações, até aplicação comercial, né? Então, daria para fazer um player de música que faz a música girar na cabeça, sei lá, ou fazer um Google Meet, né? Que aqui cada um fala, o resto tem que ficar quieto, né? Não dá para fazer bagunça aqui, que a gente não consegue filtrar, fica aquele embolado de pessoas, mas se a gente tivesse um mapa espacial de elevação, azimuth, distância, daria para fazer salas de reunião que várias pessoas falam ao mesmo tempo, né? Uma coisa muito mais integrada, né? Nesse momento de pandemia seria lindo, né? E montar um Skype, um Google Meet que tenha a virtualização, né? Dá para fazer tudo isso numa boa, as técnicas de engenharia estão todas resolvidas. Né? E dá para fazer isso também para jogo, né? Então, quem joga o joguinho sabe que tem as pistas auditivas ali, e daria para fazer pistas auditivas personalizadas, né? Uma vez que você tem um sistema como esse, é só gravar e implementar para os vários sistemas, né? E é essa a ideia aqui dessa palestra que eu queria dar para vocês, né? Falar que localização de som nessas dimensões aqui pode ser investigado de uma forma super holística, né? Então, olhar acústica, olhar estatística, informação, olhar soluções de engenharia, dados de eletrofisiologia, de anatomia, história natural, né? Então, a ecologia e evolução, como que é essa história, a psicofísica, nos experimentos psicofísicos, que a gente consegue fazer com muita facilidade, e depois essa aplicação nos vários problemas ali. Esse é o tema que eu estou trabalhando, que estou interessado nessas várias coisas, interessado em colaboração nesses vários frontes aí. E é isso. Fechou. É isso. Agora, falei 1 hora cravado aí. Estou disposto, estou livre aqui para perguntas. Foi um pouquinho menos de 1 hora, Pavão. Foi um pouquinho menos. Eu ia te interromper, agora faltando 5 minutos, mas a gente percebeu que você estava indo para o final. Uhum. Você mandou uma mensagem pelo WhatsApp, mas acho que você não viu, mas tudo bem. Não já tem algumas perguntas. Eu tenho que agora são 2 horas, então vamos abrir para as perguntas. Não teve nenhuma pergunta no chat, então, se quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone e fazer, fica à vontade. João, levantou a mão, pode fazer essa pergunta. Ok. Oi. Olá. Ei, Pavão. Tudo bom? Primeiro, muito lindo, tá? Gostei muito mesmo. A melhor palestra que deste sobre o tema. Tenho 2 perguntas técnicas, basicamente. Uma delas menos técnica, a primeira, que é, uma vez que esse trabalho último que tu referiste, em que eles botam uma pecinha de plástico na orelha
E isso, claro, altera a discriminação da elevação inicialmente, mas depois com o treino há uma plasticidade e um remapeamento que se põe em marcha, né? E o sujeito mais tarde consegue de novo. Ou seja, isso parece ser bem dinâmico. A minha pergunta é, se daria para experimentar com alguém botar uma orelha artificial como uma orelha de gato ou de raposa, que é muito mais performante do que as nossas, percebes? Para já é mais assimétrica. Gira, né? gira. Não, aí não, porque aí tu... Espera. Não, aí não adianta porque os gatos também têm uma projeção proprioceptiva muito forte para o núcleo coclear superior, precisamente para ter isso em conta. Que é o núcleo... que é esse núcleo que está mais responsável precisamente por essa análise de espectro e por essa, por essa função. Agora, a orelha mesmo, estou a falar da parte mecânica, hardware, ela é mais especializada do que a nossa para essa detecção, pelo menos em termos psicofísicos. Os gatos e as raposas, acho que foi feito em raposa, não era em gatos, na verdade, são muito bons a detectar espacialmente na vertical, né? Na elevação. Aí a coisa é, claro que a orelha inicialmente não vai adiantar nada, mas se existe essa plasticidade em forma, em massa, podia ser que a pessoa ao longo de umas semanas se adaptasse a essa nova orelha, da mesma maneira que ela inicialmente com o plástico não conseguia discriminar nada e depois começou a discriminar e testar até onde é que vai essa discriminação, percebes? Será que fica mais do que o humano normal ou não? Eu acho que a nossa orelha definitivamente não é a coisa mais especializada para isso. A gente não é o bicho especializado em localização, né? Nunca precisamos. O gato tem um note que é super... O notezinho que tem no espectro, ele é super bem associado com a elevação, né? Você vê aqui, aqui é o note do zero, né? Se você vai um pouquinho para frente, o note vai para um lado, se vai mais para cima, o note vai para cima. Se vai mais para baixo, o note vai para baixo, né? E ele tem todo lá o centro on, centro off da visão, tem a mesma coisa aqui no centro on, centro off do gato. Daria para fazer uma coisa como essa, cara, mas eu não sei se a gente tem um sistema bom o suficiente, o tuning tão bom, né? E o duro é arranjar os voluntários, né? Quem quer ficar usando orelhinha de gato por meses, né, bicho? Vai ter que pagar. Bom, tem que pagar. Tem que pagar. Mas acho que é bem possível, porque eles têm uma orelha bem preparada para isso mesmo, né? Bem especializada. Enhanced Cognition. É isso. Interessante. Olha, só uma pergunta mais. Eu não percebi, mas acho que sim. A análise do estímulo natural, foste tu que registaste mesmo? Não, isso aí eu peguei. Isso aí já tem. Isso aí tem várias bases de dados, né? Disso. Okay. Eu peguei de uma base francesa, que chama Listen, né? Vocês podem Listen HTRF. Essa foi a base que eu usei. Tem uma outra que é SCP, que é do grupo de San Diego, que parece que é até melhor, essa que a gente está começando a usar agora. Tem algumas filtragens malucas que eles fizeram naquele som, que faz com que todas as falhas que a gente tinha visto conseguem ser resolvidas por essa nova base. Mas essas bases já estão montadas, né? Isso aí já tem, e não é uma coisa tão valiosa, porque as pessoas disponibilizam isso, e disponibilizam desde 2002, desde 2003, né? E as primeiras bases já estão disponíveis. Eu não sei gravar essas coisas eu mesmo. Eu sei que tem que ser numa cabine, uma câmera anecoica, sem eco nenhum, tem que ser tem que tomar muito, tem que ser grande para o eco já acontecer depois que já terminou todo o sinal da função de transferência, né, do pulso, né, do clique, que eles dão um clique, né, nas posições e eles gravam esse clique, né, isso vira a função, isso aí você faz uma filtragem, deconvolui, blá, 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 sei lá qual que é a técnica de engenharia, mas que depois você consegue botar essa função de transferência em qualquer som e virtualizar esse som. Né? Essa é a ideia. Então, o meu sonho seria montar uma parada dessa e ter acesso a uma coisa como essa para fazer sons individualizados. E é isso que precisa para fazer todas essas coisas específicas, aplicadas aqui que a gente estava falando. Ela surge justamente da individualidade da pessoa, né? De ter uma sala especializada para isso, para gravar as coisas específicas e conseguir fazer as funções de transferência personalizadas. Mas dá para fazer, é uma coisa que já está resolvida, tem livros sobre isso.
Só que precisa de um engenheiro bom, né? Esse é o drama aqui, de um engenheiro bom nisso, né? Especializado nessas coisas. Olha, parabéns mais uma vez. Pô, valeu. Estou tentando ler a do Peter aqui. É um trabalho eminentemente interdisciplinar. Tem várias perguntas que ainda teria essa possibilidade de fazer. Mais rapidinho. De onde vem a pressuposição de que teria uma maior representação, densidade maior, onde há mais informação do estímulo? Não seria o contrário? Maior densidade neural, onde o estímulo é pobre em informação para compensar e conseguir melhor sinal ruído? Sim, mas essa suposição é a suposição que se tem para vários sistemas sensoriais, né? Isso já está muito bem resolvido de visão, né? Que é o pedaço que cai sobreposto, que tem mais informação e onde está a fóvea, né? Mas eu não sei falar melhor do que isso, mas eu sei que funciona. Mas essa suposição já está meio estabelecida, pelo que eu entendo. Rodrigo, aqui, isso também é confundido com a relevância para extrair a informação nesse lugar que é exatamente frontal, que provavelmente computavelmente é mais relevante, né? Pensando em visão, por exemplo, se eu quisesse fazer um sistema onde a amostragem, digamos, de informação no ambiente é uniforme, eu faria uma retina que tem mais fotores perifericamente do que centralmente. Fazer um vídeo, né? Tentar fazer um vídeo, né? Sim, com todos os pixels bem representados ali. Né? Que a gente precisa extrair a profundidade estereoscópica exatamente naquela parte da frente do lado, não adianta. Uhum. Mas, enfim, eu acho que, na verdade, que talvez a informação que está bem na nossa frente está na nossa frente porque é mais relevante para nós, por ser mais relevante, a gente tenta extrair a maior informação possível, além de ser mais informativo no estímulo, ainda, né, tirar o chorinho do que ainda dá para extrair a partir desse ponto. Sim, faz sentido, mas o que eu tenho visto é bem estabelecido. Eu não sei dizer melhor do que isso que eu falei, na verdade. Eu acho que faz sentido esse outro lado também, mas não é isso que eu estou vendo na literatura habitualmente. Tá? Eu tenho essa segunda pergunta, leio aqui. Como foi feita... Opa. Isso, como foi a estatística econômica que você fez? Tem o seu próprio trabalho, tem aquele conjunto, imagina, de estímulos que treinou a rede lá no MIT. Ele tem esse mesmo viés como você encontrou na psicofísica, mas que você não tinha exatamente esperado a partir das suas próprias... Isso. Foi contra-intuitivo para mim, na verdade. Isso, então tem uma relação com uma diferença em método de estimular os cálculos? Olha, a conta que eu fiz foi a partir dos sons, eles são trabalhos diferentes, né? O que o pessoal do MIT fez é totalmente independente da quantificação que eu fiz de informação. Isso aqui eu usei as funções de transferência de humanos públicas aí, né? Essas que eu estava falando para o João. Né? E só apliquei a formulinha mesmo, não foi nada... Depois de ter inventado esse jeito aqui de computar o desvio padrão ao longo do tempo, né, do som. Né? E o que esses caras fizeram foi trabalhar com um som com a função de transferência do manequim. Né? Então, eles já têm a função de transferência específica do manequim e não de humanos. Né? Então, é como que aquele manequim está filtrando o som, né? As diferenças de volume e diferenças de tempo, né? Que estão sendo geradas a partir daquilo. E no espectro também. Fazendo toda a transformação existente. Né? E o que eles fizeram foi colocar elementos de humanos que são os modelos cocleares. Né? Então, o jeito que a cóclea filtra, eles tentaram colocar um sistema bem análogo a filtragem em bandas, o Fourier da cóclea ali, e depois eles colocavam isso como os features a serem treinados ali, né? Então, o sinal filtrado nos vários filtros cocleares,
tentando, a partir desses vários filtros cocleares, do sinal filtrado nesses vários filtros cocleares, gerar aquela estimativa de ângulos, de azimuth, elevação e distância. Elevação e azimuth, ele não fez distância aqui, na verdade. Né? Então, esse foi o sistema treinado, mas ele não é a mesma coisa, mas a questão foi só que convergiu, né? Eles usaram uma outra base, som de cabeça da cabeça do manequim, e a gente conseguiu chegar num resultado similar. Né? Não é totalmente equivalente, mas ele tem mais ou menos o mesmo caminho. Né? Quando você reduz a informação, se torna aquele som bem pouco informativo, né? Mais degradado ali, começam a aparecer esses vieses. Né? A ideia é essa, né? Então, quando você põe um likelihood que é ruim, né? Uma porcaria de likelihood, você exibe mais o seu prior. Eu acho que é um pouco esse o caminho que eu espero encontrar um dia isso ficar pronto, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Elaborou exatamente o que foi, então, usado para modelagem um tiquinho diferente do que tinha imaginado, que eu pensei que a estatística ecológica seria, por exemplo, a frequência das vezes que temos em determinadas localizações no espaço. Aí é uma questão diferente, né? Então é um pouco menos... Sim, likelihood é um pouco mais do que você chamaria aqui o prior, né? Sobre esse modelo a gente manda mais detalhes sobre isso depois. Sim, mas acho que mas o que eu estou pensando aqui não é o prior de coisas que acontecem mais frequentemente, é mais como que deveria ser esse prior, mas é um prior hacking que eu estou fazendo aqui, talvez. Não sei se existe esse termo, prior hacking, mas acho que é isso para tentar explicar esse fenômeno, eu imagino que tem um prior bimodal periférico, né? Mas eu não tirei isso dos dados, definitivamente. Engenharia reversa, isso. Engenharia reversa, exatamente. Depois conversamos sobre isso. Bom, valeu. Pessoal, eu acho que a gente vai ter que encerrar aqui, infelizmente. Quer dizer, na verdade, a Tati já saiu, porque ela tinha uma reunião, e eu tenho um compromisso agora, mas eu posso deixar também a sala aberta, caso vocês queiram continuar conversando. Mas eu queria agradecer a sua palestra, Pavão. Parabéns pelo trabalho. E... enfim, vou deixar a sala aberta, se mais alguém tiver pergunta, e depois, Pavão, você decide quando... estou disponível aqui. Tá bom? Tá, Joia, muito obrigado. Obrigada a todos também pela participação, pela presença. Valeu. Pavão, eu só queria acrescentar mais um argumento àquela pergunta do porquê é que não põe mais neurónios na periferia, percebes? Ao invés de pôr no centro, né? E... pronto, a tua explicação pareceu-me, e a do, acho que é Peter, pareceu-me bastante intuitiva e faz sentido, obviamente. Onde tens mais informação, aumentas o hardware dedicado para teres maior resolução. Pronto, tudo bem, para poderes discriminar. Mas há outra também, que eu lembro-me de ler num livro de visão há muitos anos, agora não consigo sequer citar qual é, mas que era a seguinte: foi um gajo um tipo que resolveu pegar e fazer as contas ao espaço que ocupa a fóvea de um gato no cérebro, em V1, percebes? E depois multiplicou isso para a periferia, percebes? Ou seja, foi como se criasse um cérebro artificial que tivesse tudo fóvea, que a periferia também fosse fóvea, tivesse a mesma densidade de neurónios dedicados, etc. E dava 2 cabeças de gato, percebes? É pura e simplesmente porque não há. Pura e simplesmente porque não dá. O nosso sistema está otimizado para o estímulo, percebes? E põe mais neurónios, de facto, onde precisa discriminar, com a accuracy que precisar e tal, e não sei o que possa, e tal. E na periferia põe o suficiente só para detectar, nem que seja... para detectar, não para tá lá ou não está. Só para detectar. Tá ou não está, para onde eu tenho que virar minha cabeça, né? Isso, exatamente. E depois movimentas a fóvia. Que é uma lanterna, né? Acho que a metáfora da lanterna é, cara, você não vai querer andar na mata com um monstro que vai mirando luz para todo lado. Claro. Você não é um farol, né? Você quer ser só uma lanterninha, onde você está olhando, você
você mira, né? É um pouco essa... Poderia ser, mas lá está, terias uma cabeça que era o dobro, e seria eventualmente pesada para a tua deslocação. Carregar o farol, né? Ei, Pavão, eu vou ter de dar uma aula agora, também vou ter de vazar. Olha, Tá joia. abração, tchau. Valeu. Tchau, tchau, abraço. E aí, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Estou disponível. Bom, já que a discussão foi reaberta, né? Uhum. Na verdade, acho que temos que pensar sobre informação sobre uma coisa mais relativa do que uma coisa mais objetiva. Quando você falou sobre né, a densidade fotorreceptora, ou, na verdade, representação, o que chamaram magnificação cortical, né? Uhum. Do espaço externo para o córtex, me lembrei de um trabalho, né, uma coisa também bem estabelecida, que temos mais células simples, V1, para orientações horizontais e verticais, Sim. que para... O mundo é mais vertical do que horizontal, né? Então, sim, isso Mas tem... o mundo é mais vertical do que horizontal. Bom, tem isso, mas certamente mais horizontal vertical, e é vertical do que diagonal, né? Mas esse é um argumento, então a gente tem mais receptores para isso, mas isso é um argumento que tem a ver não com a quantidade de informação que tem no estímulo para isso, mas o número de vezes que isso acontece no mundo, né? O P do A do vez, né? Verticalmente, horizontal, o horizonte é horizontal, obviamente, né? Então, por isso que a gente tem uma dominância de orientações nessas orientações. É por isso que temos mais receptores. Aí tem mais a ver com o que acontece no mundo do que aí, né, não tem uma relação direta com a quantidade de informação ITD e LD, mas se fosse o argumento físico que a gente tem mais acurácia na projeção vertical e horizontal do que na projeção de linhas diagonais, por assim dizer, né? Aí sim seria um argumento que parecido com o que você traz em termos de informação, né? Acho que tem que meio que... É que, na verdade, não é isso. Tem um cara que codificou isso. Eu esqueci o nome, é um nome complicado. E ele caminhou ele botou os microfones na orelha dele e ele caminhou pela cidade, caminhou pelo mato e dava meio uniforme os sons na distribuição, a distribuição de TDs e LDs naturalística do cara caminhando na cidade ou caminhando no mato, dava mais ou menos uniforme, não batia com essas coisas que a gente está vendo. Eu não sei se... Isso acho que é mais um elemento para essa coisa, só que parece que não é essa questão que importa tanto, né? Talvez porque seja meio uniforme, outras coisas surjam importantes, né? Que não, diferente do que acontece talvez na visão, né? Talvez seja essa questão de não a frequência das coisas, do jeito que as coisas acontecem, porque uma vez que é mais ou menos uniforme, meio flat, então outras coisas se tornam mais importantes, né? Eu não sei. Isso poderia ser um caminho de explicação também. Muito bem, obrigado. Então a gente conversa mais. É uma discussão eterna, isso aqui é impossível de resolver tão rápido, eu acho. Pois é. Eu só vou agradecer, foi uma apresentação um trabalho muito importante, uma apresentação muito interessante. Obrigado. Valeu, Peter. Obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Sim, não? Pode ser uma pergunta aí, só. Né? Gostaria de saber tal coisa. Link, leve. Finalizo aqui, então. Cri.
Tá bom. Então eu vou finalizar. Falou para vocês. Tchau, tchau.